Olá, família aquariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Aquário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura mensal, nós iremos analisar 5 casas. Após a análise destas 5 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 18, Caliel, que irá reger energeticamente o mês de julho para você. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de incentivo, uma mensagem de carinho para você, aquariano, para você, aquariana. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre peço que você veja esse vídeo ao menos 2 vezes, agora no começo do mês e na segunda metade do mês, para que você compreenda o processo energético e vibracional desta leitura. Bem, na casa 1, como prioridade, nós temos o arcano maior de número 13. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar diretamente essa prioridade, nós temos o 6 de ouros. Na casa 3, as coisas que você precisa mudar, modificar ao longo do mês, nós temos uma rainha de copas. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre você, nós temos o mundo, o arcano maior de número 21, e como um conselho, um resultado, perdão, nós temos o imperador, o arcano maior de número 4. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, utilizando o Lenormand, o baralho cigano. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, deixe aqui nos comentários a cidade, o local de onde você está assistindo a esse vídeo. Isso é de grande importância para nós, para saber o alcance, até onde os nossos vídeos estão chegando. Sobre o arcano maior de número 13, nós temos o mensageiro, o cavalheiro. Sobre os 6 de ouros, nós temos a carta de número 8. Sobre a rainha de copas, nós temos a foice. Sobre o mundo, nós temos um cigano. E sobre o imperador, nós temos a energia dos pássaros. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, a prioridade aqui para o mês de julho de 2026 traz aqui uma energia forte do signo de Escorpião, o arcano maior de número 13. Essa energia ela está sobre o mensageiro, o cavaleiro, trazendo aqui notícias, eu diria que é também movimento, ou até mesmo novas pessoas, novas conexões chegando. Até porque aqui é um processo de transformação, de ascensão e de transição. A energia escorpiana ela está sempre voltada para um aspecto de metamorfose, uma metamorfose onde você cresce. Porque aqui nós temos uma fênix ressurgindo das cinzas, mas para ascender, para crescer. Então, é a necessidade de você abandonar o teu antigo eu. Ele não mais serve. Então, é você começando coisas novas, é você eliminando tudo aquilo que não é necessário. Então, identificando, se traz um definhamento lento,
eu deixo para trás, porque há necessidade aqui de enfrentar uma nova forma de vida, um novo estilo de vida. Então, é início de grandes mudanças. É como se você estivesse passando por um processo de avaliação, né? Avaliando aqui o que precisa ser deixado para trás. Hábitos, né? Comportamentos, pessoas, né? Que não mais te servem. Então, aprender a abraçar a mudança para que algo novo possa surgir. Pode ser uma fase aqui de um relacionamento também que esteja terminando para que você possa dar lugar a outro. Mas é preciso renovar a dinâmica aqui do relacionamento, né? Como eu disse, ou até mesmo colocar um ponto final, né? Porque a energia, né, escorpiana justamente, ela passa por cima, ela tem uma atitude aqui muito forte, mas não é uma atitude egóica, não é passar de forma truculenta em cima das pessoas, não é isso, né? Então, se alguém te fizer aqui algo negativo durante esse mês de julho, você passará por cima dessa pessoa com maestria, com finese, né? Então, é como se essa pessoa ela não coexistisse mais para você. Você não vai deixar de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas essa pessoa não irá mais contar contigo, principalmente dentro do campo do trabalho. Então, tem algumas questões aqui que requer mudanças para aqueles que estão trabalhando. Ou é como se você estivesse aqui se doando excessivamente para os outros e não está recebendo na mesma energia, na mesma intensidade. Nós temos novamente Escorpião, a carta, né, de número 8, a transmutação, a transformação dentro do campo material. Então é como se você estivesse se doando excessivamente para os outros e você não está recebendo na mesma energia, vamos dizer assim, na mesma intensidade. Até porque aqui é equilíbrio, né? Nós temos aqui a balança, equilíbrio, a generosidade, a reciprocidade. As trocas, elas têm que ser justas e equilibradas, tanto para você como para as outras pessoas. E às vezes você não está olhando para esse equilíbrio, então precisa centrar um pouco mais em você. Você está se doando excessivamente para o outro, ao qual você não deveria. Então, aqui também é a necessidade de focar em algum tipo de causas humanitárias. Pode ser atrelada à causa animal, né, a causa vegetal, por que não, né, as plantas, ou até mesmo aqui a questão humana, né, no sentido aqui de auxiliar grupos, pessoas, algumas pessoas, né, que estão aqui interessadas em fazer caridade. E não é necessariamente com tua energia material. Pode ser o ouvir, o falar, o direcionar, o orientar. Então aqui são causas filantrópicas. Isso vai trazer mudanças, crescimentos, conexões com novas pessoas e muito movimento. Se assim você estiver disposta a fazer, porque não é para todos. Na casa 3, as coisas, né, que você precisa mudar, cortes novamente. A carta, né, da foice traz essa perspectiva de corte para que você colha coisas novas, então você cortando o que não é mais essencial, e há necessidade aqui de observar um pouco mais as pessoas que estão à sua volta, porque é como se as pessoas achassem que você fosse aqui um pouco boba, ingênua, e de forma alguma você não é ingênua. Então, você traz essa energia da observação, como se fosse aqui uma psicóloga. E há uma certa profundeza aqui, e essa profundeza traz fascínio, sedução. Então, manter um pouco mais em silêncio, em observação, trazer esse aspecto mais atrativo, mais misterioso, né? É isso que o tarot está pedindo, porque é isso que atrai os olhares das outras pessoas para contigo, o mistério. E nessa atração, observe um pouco mais o teu aspecto intuitivo. Mude um pouco, reflita um pouco mais sobre a personalidade das outras pessoas que há aqui à sua volta, porque você fará cortes, né, de pessoas que não mais servem.
Então, você cortando, limpando, separando o joio do trigo. Então, tem que estar imerso, observando um pouco mais as atitudes, os comportamentos dos outros, principalmente dentro do campo do trabalho. Não serve? Corta. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Aquário. Na casa 4, como as influências externas benéficas sobre você, nós temos o mundo. O arcano maior de número 21 está sobre o cigano. O cigano pode ser o parceiro, um companheiro, um filho, o pai, enfim. Tenta associar aqui o que eu irei falar com sua realidade. Aqui nós temos conclusões, términos, para que você possa abrir caminhos para o novo. É uma nova jornada. O tarot está falando aqui e repetindo aspectos ligados a algo novo, a novas experiências. Porque aqui é como se fosse uma lição, novas oportunidades. E você aprendendo um pouco mais com essas novas oportunidades que surgirão. Então, é necessidade também de celebrar um pouco mais a vida, trazer um pouco mais de conhecimento, se expandir, crescer. É você entrando aqui num novo estágio, né, dentro de um relacionamento. Então, as dificuldades aqui logo se acabarão. Então, é terminando ciclos para iniciar novos ciclos. Então, precisa, de fato, aqui deixar essa energia masculina para trás para que você possa expandir. Tenta adequar. Né? Até porque na casa 5, como um resultado, um conselho, nós temos o imperador. E o imperador fala justamente aqui sobre essa perspectiva do masculino, porque nós temos cortes. Né? Então, na sua frente, essa pessoa tem uma atitude, né? É pacífica, é bondosa, é amorosa, mas nas suas costas essa pessoa é totalmente aversa. É diferente a energia. Né? Nós temos aqui uma energia ariana muito forte ou uma energia de fogo, mas tem que ter um certo cuidado, até porque aqui é uma questão do autoritarismo, do controle, da insensibilidade dentro da relação. É você lidando aqui com um homem mandão, centralizador, pode indicar uma união duradoura com alguém, mas carregada, né, de vaidade, de status, de racionalização do plano afetivo, como se essa outra pessoa ela tentasse aqui te manipular. Então você tem que ter um certo cuidado em relação a estas questões, porque você tem que manter a sua autoridade perante essa outra pessoa. E a autoridade, ela não se exerce aqui através do grito. É como se você falasse para alguém, só que essa pessoa não está te ouvindo, não está te dando atenção. Então você tem que ter aqui um certo cuidado, porque nós temos uma atividade de força, né? Você resolvendo um conflito com uma outra pessoa. Isso aqui requer coragem, ambição, ordem, né? da sua parte, para que você possa manter a sua autoridade sobre esse outro, né? Sobre a outra pessoa representada aqui por um masculino. Mas de antemão, há muita fofoca, muito disse-me-disse, essa pessoa não te respeita e você precisa, de fato, né, exercer a sua autoridade sobre ela. Né? Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com sua vibração, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o número do meu WhatsApp, como aqui nos cards, em algum local da tela, você também vai encontrar a indicação do meu número. Bem, o anjo que vai reger energeticamente o mês de julho para você é o anjo de número 18, Caliel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 7, e a mensagem diz o seguinte: mesmo que esteja vivenciando adversidades, mantenha paciência, perseverança e fé. A verdade o fará triunfar. Invoque este anjo para ajudá-lo, através da oração, a ampliar sua luz pessoal, atraindo assim tudo de melhor para você.
Caliel, anjo de número 18. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 7. Sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar no canal, por deixar o seu comentário. Esse canal só coexiste graças a você, sou muito grato. Muito obrigado também por seguir lá no nosso outro canal, onde eu comecei a relatar um pouquinho sobre o meu cotidiano, até para que a gente também possa manter esse canal em movimento. Sei que não é fácil, mas contigo, né, segurando na minha mão, nós vamos longe. Gratidão, paz e muita luz. O mês de julho abençoado para você e para a sua família, e a gente se vê em breve. Namastê e até o próximo vídeo.